duvida da existência das colônias espirituais? Deixa eu ver se alguém aqui levantou o dedo. Não. Então, todos acreditam na existência das colônias espirituais, não é? Mas vocês sabiam que este assunto é um assunto muito discutido entre os espíritas? Que existe uma falange, um grupo de espíritas que eles entendem, estudando a codificação de que Kardec nunca falou sobre colônias, e em razão disso, nós não deveríamos acreditar na existência delas? Parece, quando a gente pensa sobre isso, parece um pouco, eu vou dizer essa expressão, decepcionante. Por quê? Porque se eu desencarnasse, juro para vocês que eu gostaria de ter minha casa, eu gostaria de encontrar uma cidade, eu gostaria de encontrar essas coisas que eu conheço. Eu gostaria de chegar no plano espiritual e estar no hospital, né? Assim, se eu precisar, acredito que vou. Mas, e ser recepcionada, né, pelos enfermeiros, médicos, que eu acho aquilo super legal, e também pelos meus entes queridos. Mas eu gostaria de colocar para vocês que, apesar de haver este entendimento, existem muitos artigos do Kardec, naquelas revistas espíritas que ele fazia, lembram? Em que ele falava sobre essas coisas. Mas, principalmente, Kardec, ele sempre falou que a codificação não estava fechada. Ele sempre diz que muita coisa ainda haveria de ser mostrada. Porque são muitas verdades para nós e a gente vai aprendendo devagar. A gente vai absorvendo essas verdades diferentes devagar. Jesus mesmo, há 2000 anos atrás, ele falou que não podia dizer tudo. Ele falou que não dava para explicar tudo para nós, que nós não conseguiríamos absorver. Se é assim, como que as verdades espirituais poderiam ser trazidas para nós de uma forma tão intensa? Porque o que foi trazido já deu discussão. Vocês concordam? Já deu muita discussão. Ainda dá muita discussão. Então, eu poderia aqui falar assim, várias fontes que falam sobre as cidades espirituais, as colônias espirituais, várias fontes, e são fontes assim, que ao nosso ver, são fontes fidedignas. Então, além do Kardec, na minha opinião, que falou em vários pontos, né, das suas obras, temos outras fontes que vieram com o tempo, trazendo, atualizando o que eram as verdades espirituais para nós. Um deles a gente nem comenta, né? Que é o nosso Chiquinho, o Chico Xavier. Mas né? Não só o Nosso Lar, como antes ele tinha feito um livro que foi baseado nas conversas que ele teve com a mãe dele. E a mãe dele já falava com ele sobre as cidades espirituais. Depois veio o Nosso Lar. Mas existiram outras fontes falando sobre as colônias espirituais. Por exemplo, Leon Denis, que era da época. Ele foi aquele que seguiu o Allan Kardec. Ele era um estudioso e um aprendiz quase do Allan Kardec. E tivemos outros tantos nomes e renomes, né, renomados estudiosos que falavam, por causa das suas pesquisas, por causa das suas experiências extracorpóreas, que falavam sobre as
cidades, sobre as colônias espirituais. Então, só para que a gente já saiba um pouco sobre isso, porque vocês podem, numa pesquisa, num estudo, vocês podem se deparar sim, né, com essas opiniões de alguns espíritas, e não os desconsidero jamais. O fato de repente, eles não acreditarem numa coisa não significa que todo o resto que eles falam não seja importante. Mas vocês podem, às vezes, encontrar em alguns espíritas a defesa árdua e fervorosa de que as colônias não existem, tá bom? Então, eu trouxe essa introdução somente para que vocês não se surpreendessem com esse tipo de entendimento e que vocês entendam que existem muitas fontes que trazem para nós, para mim, comprovação de que as colônias espirituais, as cidades espirituais, elas existem.